aqui estamos nós com essa história da Igreja 2, falando sobre o protestantismo e particularmente o protestantismo nos Estados Unidos da América do Norte. A propósito, eu estive recentemente no Canadá, onde também nós encontramos um tipo de protestantismo com algumas diferenças, porque, por exemplo, no Canadá não houve a Guerra da Independência, no sentido que houve nos Estados Unidos, e não houve, por exemplo, a escravidão. Não há esta marca na história canadense sobre o tema da escravidão. É muito interessante essa diferença, embora os dois sejam América do Norte, essa diferença. Quando eu fui nos Estados Unidos, fica muito marcada essa distinção entre a América branca, a América negra, como eles se encontram, mas você já não vê isso no Canadá. Por outro lado, você tem nos Estados Unidos um cristianismo evangélico protestante com suas características de, ao mesmo tempo, decadência e pujança. No Brasil, a gente só ouve falar da América pujante em termos de protestantismo e no Canadá apenas em decadência. Mas os dois elementos estão presentes tanto no lugar quanto no outro. Porque quando nós vamos a esses países, nós sempre procuramos sinais da fé, sinais do cristianismo. Eu fiquei um dia de uma ida minha aos Estados Unidos bastante, vou dizer assim, horrorizado, porque eu estava num grande aeroporto e não vi nenhum sinal de cristianismo num país que nasceu sob a força, a inspiração, o fazer a América tem um contexto altamente protestante. Eu estou colocando essas diferenças porque, já que estamos falando de protestantismo na América do Norte, nos Estados Unidos, estamos particularizando que essa América do Norte é a América do Norte dos Estados Unidos. Há uma diferença entre os dois países, inclusive em relação ao protestantismo, bem como em relação ao catolicismo. Porque, sobretudo, os Estados Unidos nascem sob a égide do protestantismo. Vamos colocar então aqui o adjetivo, o protestantismo puritano. O que era o puritanismo? É muito importante entendermos o que é o puritanismo. Na minha tese de doutorado, eu defendo a ideia, diferentemente da maioria dos historiadores, que mais importante para entender o protestantismo brasileiro, particularmente o movimento batista brasileiro, que entender o protestantismo nos Estados Unidos é entender o puritanismo na Inglaterra. Isso é interessante porque nós não conseguimos entender o pentecostalismo, sobretudo a Assembleia de Deus, se nós não entendemos o puritanismo. Porque, em certo sentido, a Assembleia de Deus é uma herdeira do puritanismo inglês. Você não vai encontrar isso em nenhum manual, mas essa é a minha percepção. Então, estou dizendo que mais importante que entendermos o protestantismo norte-americano é entendermos o protestantismo inglês puritano. Porque o protestantismo que veio para cá veio através dos Estados Unidos. E o protestantismo que lá existia era puritano. É importante entendermos isto. Isso tem implicações no campo teológico, tem implicações no campo eclesiológico e tem implicações no campo ético. Sempre pensamos, por exemplo, no puritanismo como algo ligado aos valores morais. Mas muito mais do que isto, nós encontramos no puritanismo o valor, eu diria mesmo a centralidade das Sagradas Escrituras. O chamado movimento fundamentalista, que é dos anos praticamente 20 nos Estados Unidos, embora muito distante do que foi o puritanismo do século XVI e XVII, o puritanismo deu como um de seus corolários o movimento chamado fundamentalista, embora por vias muito distintas, pela valorização da letra da lei. Basicamente, o puritanismo dizia o seguinte: nós só podemos fazer aquilo que a Bíblia autoriza, portanto, nós temos que ir na Bíblia para encontrar autorização
para o nosso pensamento e para as nossas ações. De igual modo, o fundamentalismo leva isso ao extremo quando se atém, então, muito mais à letra da própria palavra de Deus do que ao sentido da sua interpretação. Os puritanos navegavam um pouco melhor, eles entendiam bastante a questão da linguagem simbólica da Bíblia, mas com isso, com o tempo, acabou se simplificando demais no fundamentalismo, algo forte nos anos 20. É uma história que vale a pena você compreender. Eu vou fazer um breve resumo a esse respeito. O que é o fundamentalismo? Porque estamos falando aqui da cultura norte-americana, em que ali o protestantismo, uma parte desse protestantismo é fundamentalista. Como surgiu o fundamentalismo? Surgiu em função de uma questão jurídica. Quando, numa escola, um professor ensinou ou sugeriu a teoria da evolução de que o homem veio de uma espécie inferior, veio do macaco. Com isso surgiu um grande debate, isso foi aos tribunais, e o debate aqui não interessa muito, mas o que interessa é que, em função disto, alguns autores publicaram uma série de pequenos volumes, livrinhos assim de 50 páginas, talvez. Eu folhei todos eles há muitos anos, e esses livrinhos formavam uma coleção. E essa coleção tinha um título, The Fundamentals, Os Fundamentos. Aí falava de Bíblia, autoridade da Bíblia, de inerrância também da Bíblia, a Bíblia não contém nenhum erro, não erra nunca. Falava de ciência, falava de muitos aspectos da Trindade, de Maria, muitos aspectos considerados os fundamentos da fé cristã na perspectiva protestante. É daí que surge a palavra fundamentalismo, que deixou de pertencer só ao campo religioso e alcançou todo o campo, todo o espectro do conhecimento. Então, hoje, fundamentalista é todo aquele, toda aquela que propõe valores, vamos chamar, do ponto de vista moral, muito rígidos para a sociedade, porque derivados tão somente da Bíblia, vista também numa perspectiva rígida. Isso é o fundamentalismo, estou simplificando demais, também surgiu dos Estados Unidos. O que também demonstra, lembra que eu falei de pujança e decadência? Estou falando aqui de uma certa pluralidade. Então, o protestantismo norte-americano é bastante plural, não é só formado pelas grandes denominações, como metodista, batista, presbiteriana, sobretudo as duas primeiras, mas também de outros aspectos. Muitos não sabem, por exemplo, que, de certo modo, os Estados Unidos são um dos maiores países católicos do mundo. Há também um catolicismo muito forte em função da sua origem, da sua formação, de como ele surgiu ali, o catolicismo, naquele período ainda colonial. Mas, basicamente, o protestantismo mais conhecido, que se amalgamou, que se formou nos Estados Unidos, aparece num momento específico da história da formação norte-americana, quando os chamados pais peregrinos vêm através do navio Mayflower, vêm para os Estados Unidos para formar essas colônias, inicialmente 13 colônias e depois um país independente com a Guerra da Independência contra a Inglaterra, que é uma história da qual, é importante dizer, isso é muito curioso porque nós sempre preconizamos, aprendendo isso nos Estados Unidos, a separação igreja e Estado. No entanto, a independência norte-americana, colocando em termos de ideias ou de ideologias, só foi possível pelo envolvimento maciço dos pregadores, dos grandes pregadores, dos pregadores em geral, em favor da independência. Não houve separação entre igreja e Estado, houve um envolvimento fortíssimo pela causa nacional, pela causa das colônias contra o império, fortíssimo império britânico. Esse protestantismo que chega nos Estados Unidos, ele é basicamente puritano. Depois houve outros desdobramentos, mas ele nasce basicamente puritano. É importante também aqui considerarmos, porque sempre temos que pensar em nosso país,
essa diferença que há entre a formação americana e a formação brasileira. E eu quero citar um exemplo pessoal que eu acho que vai nos ajudar bastante. Eu traduzi um livro de um autor chamado Earl Cairns, intitulado O Cristianismo através dos Séculos. E ele, americano sendo, Earl Cairns, desenvolve e escreve sobre o cristianismo nos Estados Unidos. E lá pelas tantas do seu livro, ele fala de que o protestantismo, o cristianismo nos Estados Unidos era um cristianismo do Log College. Log é tora, madeira grande, e college é escola, depois se aplicou à faculdade, mas no começo era um termo mais amplo. E eu procurei, para traduzir o livro, esse termo Log College e não achei nenhum dicionário. Eu busquei, não havia naquele tempo internet para facilitar o nosso trabalho, eu então entrevistei vários americanos, nenhum deles me deu nenhuma pista, exceto um missionário chamado Edgar Francis Hallock. E ele me disse, não, Israel, esse é o seguinte, Log College é que quando surgia uma pequena comunidade, eles faziam uma escola e faziam uma igreja. Mas antes de surgirem a igreja e a escola, o pai se assentava com uma serra de um lado da serra, o seu filho do outro lado da serra, no meio então o log, o mourão. E eles então, nesse movimento de lá para cá, serravam aquela tora, aquele log. E aí então, esse Log College, isto é, o professor era o pai do aluno. Enquanto eles serravam, eles transmitiam conhecimento para os seus filhos. Isso nos dá, então, um pouco da grande importância da educação na formação americana, muito diferente da formação latino-americana, particularmente diferente, lamentavelmente, da formação brasileira. O general Viana Moog escreveu um livro extraordinário chamado Bandeirantes e Pioneiros. Nesse livro, ele procura mostrar por que os Estados Unidos deram certo como país e o Brasil não deu certo. Ele estuda vários aspectos, você pode ler esse livro, ainda é publicado, embora já seja um livro bastante antigo, tem mais de 50 anos de publicação. Ele apresenta também, como um dos seus marcos na formação norte-americana, a presença dos puritanos, que, entre outros aspectos, foram lá para ficar, não para permanecer um tempo e voltar. Embora mesmo os portugueses que vieram para cá, com esse pensamento, a maioria não retornou. Mas essa era a ideia. Não era um país para eles construírem para si. As suas famílias tinham ficado em Portugal. Diferentemente da formação norte-americana, em que os filhos vieram com seus pais, a esposa veio com seu marido, e ali eles fizeram um país para eles. Essa é a diferença que o Viana Moog mostra, e o protestantismo participa viva e ativamente desse momento. Não dá, repito, não dá para entender os Estados Unidos sem o protestantismo. Claro que hoje houve muitas mudanças naquela sociedade, mas na sua origem é isso. Era a ideia do destino americano. O destino americano, inicialmente, era o destino do inglês que vinha para as colônias fazer a sua vida, era o seu destino. O seu destino era um destino americano. Esse destino estava fortemente ligado à sua fé. Lembram que, na promessa que Deus faz a Abraão, ele diz, a terra em que tu pisares será tua. Mais ou menos esse mesmo ideário do destino americano está presente na formação dos Estados Unidos. É a chamada fronteira, em inglês frontier, quando a terra é de quem nela pisar. Se você, porventura, gosta dos chamados filmes de faroeste, eu gosto muito quando não tem índio. Quando tem índio eu não vejo, porque eu sei que o índio sempre perde, o branco sempre ganha. Então eu não vejo, em protesto eu não vejo. Mas você vê, e você entende isso, de como
mundo americano vai se expandindo, de quem é a terra? É de quem pisar e colocar ali o seu gado. Aí tem os conflitos, que alguns pisaram antes, os índios já estavam lá antes, ou os brancos chegaram antes, e você vai nesse caminho. E é interessante que nesses filmes você vê também que vai um padre ou um pastor. E as legendas ou traduções sempre traduzem preacher, ou preach, como pregação ou como pregador, quando na verdade a melhor tradução seria, às vezes traduzem padre, seria um pastor. Ele era o pastor naquele momento ali, e iam juntos então com as famílias nessa formação americana, e isso não só o início dos Estados Unidos, bem como a sua expansão ou colonização, ambos os movimentos estão ligados ao protestantismo, ligados ao cristianismo. Aqui eu quero trazer um elemento importante para a gente fazer as comparações. Eu estou gravando aqui em Maringá, no norte pioneiro, novíssimo do Paraná. E há muitos anos eu morei aqui nessa região. Eu morei aqui na região de Maringá, morei num lugar chamado Cianorte. E a nossa igreja, a primeira igreja batista de Cianorte, num determinado ano, passou por uma experiência que eu já mencionei em aula anterior, de dar muitas cartas de transferência. Mas antes eu quero, para explicar esse momento, falar um pouco do que eu vi. Nós tínhamos uma congregação, isto é, uma missão, uma pequena igreja filha nossa, que estava em formação ainda, que ficava em Tuneiras do Oeste, também no norte novíssimo do Paraná, e nesse lugar havia uma congregação chamada Canaã. O nome tem muito a ver com o que eu estou falando, porque também nos Estados Unidos, quando saem da Inglaterra, vão para lá, vão para Canaã, a Canaã deles, a Nova Israel, o Novo Israel. É importante termos essas comparações em mente. Quando surge no norte do Paraná, então, dificuldades com o trabalho, com a colonização agrária, sobretudo em função das erosões na terra, e o café deixa de ser um grande meio de subsistência, essas famílias migram, fazem uma nova fronteira, pega o seu Mayflower, não mais de navio, mas o Mayflower do seu caminhão, seus carros, suas rural willies naquela época, e migram para Rondônia, ou migram para o norte do Mato Grosso. E quando esse pessoal que sai de Canaã, Tuneiras do Oeste, vai para lá, chega nessa cidade nova e formam uma outra igreja cujo nome é Canaã. Então esse ideário de onde você pisar é sua terra, de começar de novo a sua vida, começa com Abraão e se realiza grandemente com todos aqueles no Mayflower que tornaram possível a grande potência norte-americana, que não tem como negar, nasceu protestante. Esse foi, então, o seu destino. Essa formação foi se desenvolvendo de muitos moldes. Então, nós temos, como uma das marcas nessa formação, nós temos o puritanismo, sobre o qual eu já falei muito brevemente, e você tem todos esses materiais nas fontes disponibilizadas para você. Mas tem um segundo elemento importante na formação americana, que também está ligado com o protestantismo, que é o iluminismo, no caso, o iluminismo alemão. O que é iluminismo? A palavra em alemão é Aufklärung, isto é, ilustração, uma espécie de conhecimento que nem todos têm, mas que você alcança através do estudo. Não tem a ver com o que se chama de protestantismo iluminista no Brasil, que é, na análise de um autor, pensado para o movimento pentecostal assembleano, é um outro tipo de iluminação, é um iluminacionismo, podemos dizer assim, mas nesse caso aqui estamos falando de iluminismo da Aufklärung alemã, e claro que isso alcançou toda a Europa. Então, os Estados Unidos se formaram sob esse primeiro pilar, que foi o puritanismo, e o segundo pilar, que foi o iluminismo, ou seja, a ciência, o valor da ciência, o valor do conhecimento. Por esta razão, ligada à igreja, a universidade surge nos Estados Unidos. A maior de todas, a mais famosa, a chamada Harvard,
University se tornou o que é, porque um pastor chamado, exatamente com esse nome, não é? John Harvard, fez uma doação dos seus bens, ele não tinha filhos, deixou para esse college começando. Isso foi muito importante para o seu desenvolvimento, ao ponto de depois darem o nome desse benfeitor àquela instituição. A Harvard se tornou a mais prestigiada no mundo inteiro. Isso só ilustra como, desde cedo, a educação exerceu um papel muito importante. Tanto é que alguns missionários norte-americanos, quando vieram para o Brasil, sobretudo metodistas, embora também presbiterianos, embora também batistas, o protestantismo de missão, deram muita importância à escola. E um estudioso do metodismo chamado Wassman escreveu uma vez, e me disse algumas vezes também, que o metodismo, aqui uma provocação aos nossos alunos metodistas, não passava de uma rede de escolas. Só para ilustrar como o metodismo deu importância à escola por essa herança norte-americana. Mas boa parte dos missionários que vieram para cá eram do mundo rural, não deram importância à educação, não fizeram da educação a sua meta, embora muitas igrejas tivessem as chamadas escolas anexas e foram muito importantes na formação brasileira, mas não se tornaram predominantes. O ideário educacional não se tornou predominante nas missões e não se tornaram essas visões predominantes nas igrejas nacionais que foram surgindo. São diferenças, portanto, entre as duas formações. Embora nos Estados Unidos também tenha havido um movimento anti-intelectualista, um autor chamado Halbar estuda esse assunto, eu cito bastante no livro que você tem em mãos. No Brasil, a visão, infelizmente, não foi nesse bom iluminismo, infelizmente, não deu uma ênfase ao estudo, uma ênfase ao conhecimento, ou talvez a melhor expressão que eu pudesse usar aqui, uma ênfase à razão. O protestantismo norte-americano é o protestantismo de intronização da razão. Eu estudo muito isso em minha tese de doutorado, publicada no livro A Celebração do Indivíduo. E esta característica nos marcou muito, gerando no Brasil um anti-intelectualismo. Vou contar mais uma passagem da minha vida que ilustra bastante isto. Nos anos 70, eu fundei uma revista chamada Campus. Era uma revista, Campus com U, Campus de Universidade, era uma revista voltada para os estudantes universitários evangélicos, particularmente batistas. Eu sei que foi algo muito adiante do tempo, porque naquela época eram ainda poucos estudantes universitários no Brasil e particularmente no mundo batista. Mas eu fiz essa revista, durou muitos anos enquanto eu estive na organização que a publicava, a Junta de Mocidade da Convenção Batista Brasileira, a revista permaneceu. Uma revista de pequenos estudos e trabalhos voltados para os estudantes. E aí, no corredor lá de nossa organização, eu lembro com tristeza isso, uma pessoa esclarecida, depois outro repetiu a mesma coisa, disse: Israel, eu acho que nós não deveríamos, como organização, publicar essa revista, a Campus. Eu disse: por quê? Porque quando o jovem pensa, ele sai da igreja. Essa frase infeliz mostra um ideário anti-intelectual. Graças a Deus, eu fui formado numa outra perspectiva. E cito mais uma passagem pessoal, para você entender um pouco do que estamos falando e complementar um pouco que eu escrevi, que você tem em suas mãos. Eu nasci e vivi praticamente, não nasci, mas vivi minha infância em Campo Grande, Vitória, Espírito Santo.
e a nossa casa ficava na beira da linha. Um dos meus prazeres era brincar na linha, andar sobre as duas linhas, ou os dois trilhos, melhor dizendo, da linha de trem, procurando ali me equilibrar. E às vezes um colega vinha e nós nos dávamos as mãos e íamos pela linha do trem nos dois trilhos. Muitos anos depois, eu li um livro marcante. Eu quero recomendar esse livro para você. É um livro, infelizmente esgotado, você vai encontrar em sebo, extraordinário, de um autor chamado Alan Richardson, e o seu título é Apologética Cristã. Li em português, é um livro dos anos 40 no Brasil, mas é uma coisa admirável. Ele diz o seguinte: eu repito esses conceitos no meu livro No Princípio, Deus, que você pode depois adquirir e compreender um pouco o que eu estou dizendo. Então, o Richardson usa a seguinte imagem. Aí você vai entender porque eu contei a minha história de criança. Ciência e fé são como duas linhas, dois trilhos de uma linha de trem. Vou repetir. Ciência e fé são como dois trilhos de uma linha de trem. Esses dois trilhos não podem se encontrar, que o trem descarrila. Essas duas linhas não podem se afastar, senão o trem descarrila. Os dois trilhos têm que seguir um ao lado do outro. Assim é ciência e fé. Não dá para pensar uma fé sem uma perspectiva racional. Teologia é o quê? A razão da fé. Não dá para pensar uma ciência sem uma fé que coloca a ciência nos seus devidos lugares, educa a ciência, não permite que ela se orgulhe, que ela se idolatre, que ela se ufane, que ela se proclame a rainha e senhora de todas as coisas. Ciência e fé. Eu espero que essa perspectiva ajude você aqui no Brasil a contribuir para que nós façamos a nossa jornada, pensando sobretudo nos jovens. Não precisamos negar a ciência. Podemos caminhar de mãos dadas para um Brasil que nós queremos que seja cada vez melhor. Então nós temos o puritanismo, nós temos, em segundo lugar, essa valorização do estudo, da ciência, da razão, em função do iluminismo, e nós temos na formação americana um terceiro elemento que também veio do puritanismo e que vai desdobrar adiante num outro valor, que é o valor da liberdade religiosa. Eu me refiro aqui à separação entre igreja e Estado. Na verdade, é difícil saber o que vem primeiro, qual o princípio que vem primeiro de separação de igreja e Estado, ou o princípio da liberdade religiosa. Esse elemento não está presente na reforma de Lutero. Lutero preconizava apenas teoricamente o princípio da tensão entre a espada e o espírito, ou a espada e a palavra, isto é, o Estado é a espada temporal e a igreja é a espada espiritual. Mas na prática, também Lutero, sobretudo na sua segunda fase, no Lutero maduro, no Lutero de Estado, podemos dizer assim, não preconizou fortemente essa esperança, até porque ele precisou do apoio dos príncipes, inclusive para não morrer, porque senão ele seria queimado vivo em alguma praça de alguma cidade da Alemanha. Os puritanos, no entanto, que sofreram na pele, e alguns foram presos, essa vinculação ou esta ligação muito forte entre o Estado e a religião, entre o Estado e a igreja, os puritanos nos Estados Unidos puderam fazer um país em que isso era uma máxima absolutamente intocável. Quando você lê a Constituição norte-americana, você vê claramente essa intocabilidade ali desse valor pétreo, isto é, imexível, de separação entre igreja e Estado. E aí o grande campeão da liberdade religiosa, porque observe, quando vem
para os Estados Unidos o inglês, a cabeça dele é inglesa, a cabeça dele é ainda estatizante, a cabeça dele ainda é aquela perspectiva de que Estado e Igreja são a mesma coisa, a coisa medieval, os feudos, etc. Mas em função da perseguição que sofreram, já veio com uma cabeça diferente, pensando num Estado que hoje nós chamaríamos de Estado laico, mas essa categoria, claro, não estava na cabeça deles. E um dos campeões desse momento, não foi o único, foi um batista chamado Roger Williams. Batista independente, tinha algumas percepções doutrinárias que não eram aprovadas pelos batistas em geral, mas ele dedicou a sua vida, podemos dizer assim, à causa da liberdade de expressão e, particularmente, da liberdade religiosa. Para que haja liberdade religiosa, Igreja e Estado têm que andar separados. São poderes, podemos dizer assim, que não se comunicam. O problema, gente, é que o Estado, ou a sociedade, melhor dizendo, ficou complexa demais. Então, por exemplo, eu vou dar só um caso muito emblemático para você entender. Eu falo da experiência batista, obviamente que é a minha experiência de vida. Houve um congresso nos anos 50 de juventude nos Estados Unidos. A esse congresso foram chamados jovens de todo o Brasil para participar, jovens das igrejas batistas. Nessa época, o Jornal Batista tinha uma sessão de perguntas e respostas. Nessa sessão, eram respondidas as perguntas que vinham dos leitores. E um leitor fez a seguinte pergunta: posso eu me ausentar do meu trabalho pedindo uma licença para participar do Congresso, serviço público, no caso? Olha a resposta que o autor, chamado Teodoro Rodrigues Teixeira, dessa coluna, deu. Sim, se você pedir licença sem vencimentos. Ou seja, o Estado não pode financiar a sua ida a um congresso religioso. Olha a clareza e o rigor da separação entre igreja e Estado. Então, esse valor, este pilar, que não foi reformado na sua origem, se tornou fortíssimo e vigoroso nos Estados Unidos e chegou ao Brasil. Como eu disse, no entanto, hoje a nossa sociedade é bastante complexa. No Rio de Janeiro, que teve durante um período um casal de governadores, não ao mesmo tempo, obviamente, mas o casal depois um, depois outro, que nesse período o Estado fez algumas concessões, digamos assim, às igrejas. Uma delas era a isenção do imposto sobre circulação de serviços, o ISS, ou parte do ICMS, sobre as contas de consumo, como luz, gás e eletricidade. Dizendo então o seguinte à lei: uma igreja pagará o seu consumo, mas não pagará os impostos que o Estado exige. De um lado, tem a ideia de que é uma separação, portanto, o Estado não pode impor à igreja nenhum tipo de imposto ou taxa, mas, de outro lado, tem um pouco da ideia de criar facilidades para as igrejas, nesse caso, aplicáveis a quaisquer cultos, não só evangélicos. Só para mostrar como isso é complexo, porque alguns dizem: isso é correto? Isso é justo? Não seria adequado o Estado parar de cobrar as suas taxas de todos? Ou porque só então das igrejas? Mas as igrejas prestam um serviço à sociedade, é uma maneira de recompensar esse serviço. Então, hoje, separar igreja e Estado é muito difícil. Por exemplo, o pastor, ele recebe um salário, o entendimento majoritário no meio evangélico é de que o pastor não tem a sua carteira assinada, ele é um outro tipo de relação de trabalho, muitas vezes tem um contrato de mão dupla, que vai até um cartório, às vezes nem vai a um cartório,
às vezes é só de boca. Pouquíssimas igrejas assinam carteira de seus pastores por entenderem que ele não é um empregado, ele não está regido pelas leis do Estado, é um outro tipo de regulamento. No entanto, o pastor paga imposto de renda. Ou seja, o mesmo Estado considera que aquilo que ele recebe é uma renda e tributa como qualquer outro cidadão. Estou só mostrando como essa ideia da separação igreja-estado é muito difícil de se colocar em prática. Vou dar um outro exemplo. Eu sei que nas Assembleias de Deus e outras igrejas pentecostais ou ultrapentecostais, isso é visto de uma outra maneira. Em nossa igreja, igreja local, a Igreja Batista Curuçá, houve um momento em que estavam presentes na igreja como participantes, como membros dela, pessoas que se tornaram candidatas a deputado estadual e federal, e houve um pleito que eram 4 os candidatos membros da igreja. Então eu combinei com eles, de num culto X, que todos fossem aquele domingo, naqueles cultos, na época eram 3 cultos, que eu ia orar por eles. Aqui está irmão fulano, irmã fulana, irmão fulano, são candidatos a vereador, no caso ele era deputado estadual 1, federal outro, estadual outro, e vamos orar por eles, para que Deus abençoe suas campanhas. Só disse isso, não pedi voto, não declarei meu voto, e só fiz isso uma vez, porque depois boa parte da igreja, inclusive o conselho da igreja, me pediu para eu não fazer mais isto. Mas eu acho que eu estava certo. Mas as pessoas entendem que a separação igreja e Estado deve ser de tal modo radical que nem sequer orar pelos nossos candidatos nós podemos orar. Embora eu saiba que outras igrejas têm projetos de poder, que não só oram pelos seus candidatos, como os elegem. Há uma igreja, por exemplo, que obriga os seus fiéis a elegerem aquele cidadão deputado ou para qualquer outro tipo de cargo. Para tornar mais complexa essa questão, uma senhora de nossa igreja, que estava em outra igreja, um dia me procurou e disse: Israel, você sabia que eu fui candidata a vereadora lá em minha cidade? Eu falei: não soube não. Nem na igreja se soube. O pastor nunca falou que eu era membro da igreja e que eu era candidata a vereadora. Sabe quem foi eleito com os votos do pessoal da nossa igreja? Alguém que era de uma religião anticristã. Essa é a dificuldade. Então ela estava magoada, eu diria que com razão. Não é? Mas é o princípio da separação igreja e Estado, que esse princípio formou então a cultura norte-americana. Além desses aspectos que mencionei aqui, nós só entendemos também o protestantismo norte-americano se nós considerarmos os chamados grandes despertamentos espirituais. E aí nós temos que abrir um parêntese aqui para mencionar a influência do metodismo. John Wesley teve a sua experiência de fé, Aldersgate, você conhece a história, mas foi pregar a cavalo nos Estados Unidos. Além de levar a sua emoção, além de levar o seu arminianismo, ou seja, a salvação se perde, a salvação se conquista pelo esforço, podemos dizer assim, de modo bem simplificado, ele levou também a música. As igrejas não cantavam, praticamente não cantavam. As igrejas não tinham instrumentos musicais, praticamente nenhum. Piano só se ouvia nas tabernas, basta vermos já referidos filmes de faroeste, né? Mas Wesley levou a música e o metodismo cresceu disparadamente. O metodismo cresceu muito e esse crescimento influenciou todas as outras denominações. Entre os batistas, eles tiveram o seu grande período de crescimento em função de uma, vou colocar aqui entre aspas, não sei se entre aspas, talvez não, concorrência com o metodismo, que chegou muito tempo depois, mais de 100 anos depois, e, no entanto, atraiu multidões
por esses aspectos que mencionei, particularmente o vigor com que pregava o grande John Wesley e também o uso da música, que era uma parceria dele com seu irmão Charles Wesley. Então, esses elementos, sobretudo o metodismo, vão permitir o surgimento dos chamados grandes despertamentos espirituais, Great Awakening. Esses grandes despertamentos espirituais, Great Awakening no singular, ou Great Awakenings do plural, vão gerando um outro tipo de protestantismo, que não é mais puritano, não é mais calvinista, agora já é arminiano. Há uma, muito curiosa, né? Há um momento em que se amalgama. O puritano calvinista diz: Deus me chamou para fazer a América. O protestante metodista diz que Deus me chamou para pregar na América. Mas um foi predestinado, o outro se esforça para alcançar. E as duas coisas se juntam. Porque, na verdade, vai aqui uma provocação teológica, as duas posições são verdadeiras. Tanto há a predestinação quanto há o livre-arbítrio. Eu desenvolvo isso no meu livro intitulado O Plano e o Caminho. Mas é só uma provocação de passagem aqui a vocês que gostam muito de teologia sistemática. Os Estados Unidos, então, repito, são os baluartes de um tipo de protestantismo que se tornou hegemônico, predominante em todo o mundo. Através, sobretudo, a partir da segunda década do século XIX, do movimento missionário. Quando, nos Estados Unidos, as convenções presbiteriana, metodista, batista, essas três, sobretudo, formam as suas juntas, boards em inglês, de foreign missions, de missões estrangeiras. Elas enviam para os países da América Latina, da África e da Ásia. Ela envia missionários e missionárias, missionários solteiros, casais de missionários e missionárias solteiras. Isso acontece na China, com a grande Lottie Moon, ou Lottie Moon, acontece na África, acontece no Brasil, que é o que mais nos importa por estarmos aqui neste continente. E eles trazem para cá o seu protestantismo puritano, um pouco também arminiano, wesleyano nesse sentido, e é esse protestantismo que é o nosso. Para entendermos o nosso, temos que entender aquele. Temos que entender a ideia do destino. No Brasil, a ideia de que os protestantes também vão transformar o país. Minha Pátria para Cristo, escreveu um missionário batista chamado Ents Minga, eis a minha petição e minha pátria era o Brasil. Esse ideário protestante norte-americano é o ideário que se faz lá com um valor da razão, mas aqui com pouca razão, mas ainda com escolas, sem o ideário iluminista. E também, isso é muito importante, o protestantismo missionário que vem para cá diz que as igrejas que são formadas aqui igualmente devem ser igrejas missionárias. Isso, então,
nos ajuda a compreender o que é o protestantismo nos Estados Unidos, para entendermos o que é o protestantismo no Brasil, pressupondo, como é a minha tese, que o protestantismo americano é basicamente puritano. Por essa razão, no Brasil, o nosso protestantismo é puritano. Ele alcança, sobretudo, o movimento pentecostal, que ainda é, sobretudo, claramente, firmemente puritano no aspecto da sua teologia moral. Nós vamos nos encontrar mais uma vez, mas eu espero que, com a leitura do texto que você tem em mãos, eu também tenho ele aqui comigo, e com aquilo que eu aduzi nesta hora, você possa entender cada vez melhor e aperfeiçoar o seu entendimento que você já tem do que é o protestantismo nos Estados Unidos, aqui em nossa classe de História do Cristianismo 2. Até o nosso próximo encontro. Felicidades para você.